Por exemplo, aqui tem uma glândula, né, a tiroide, que produz tiroxina, é um hormônio. Né? Se há um excesso de tiroxina, eu amo desesperadamente a Deus e vou agitar a comunidade toda. Né? Agora, se baixa, eu entro em depressão. É bom o pastor saber dessas coisas. Porque isso olha, eu tenho um livro norte-americano, que esse livro tem há 40 anos. Ele, no prefácio, ele conta, né? Ele trabalha, ele é pastor em Nova York, mas trabalha num centro de saúde mental da prefeitura de Nova York. Então ele conta que eles fizeram um estudo, os pacientes que chegavam à prefeitura, né, e eram encaminhados para o centro médico psiquiátrico onde ele atuava, né, 40% tinham procurado o pastor antes. 40% é quase metade. Porque o nosso povo tem uma interpretação religiosa desses sentimentos profundos, positivos ou negativos. Né? A gente liga imediatamente a Deus, a anjos bons, anjos maus. Aí depende de como você foi iniciado na religião. Né? Então, por exemplo, né, eu vejo muito na televisão, às vezes eu assisto tudo, inclusive os sermões, né? Eu vejo a afirmação para milhões de brasileiros, né, que aquilo é um imposto e que o pastor vai tirar o imposto. O imposto é uma coisa da Umbanda, né, mas já foi assimilado no discurso cristão, né, sem nenhuma justificativa teológica, mas que tem um efeito imediato, tem. A pessoa cai no chão, rola. Uma aluna minha da PUC, ela fez um estudo sobre o exorcismo de mulheres nessa igreja que tem aqui um pouco adiante da Avenida Jabaquara, quase em frente ao colégio que tem aqui, depois do colégio arquidiocesano, tem uma igreja ali. Né? E ela ficou um ano participando. Inclusive se vestiu um pouco lá com o pessoal, para poder ouvir das mulheres que caem no chão, etc. O pastor bate, sai. Né? Depois seguiram um pouco, ela é psicoterapeuta. Né? A tese é difícil de ler, vai estar à disposição em qualquer biblioteca científica. Né? Então vejam, essa parte aqui de cima, né, aqui é no corte, né? Ela se refere a funções sensórias, a funções de movimento, né? A funções da memória, basicamente. E essa branca aqui, com esse outro que está aqui, é mais a parte emocional, tanto que é o sistema límbico, a gente chama de cérebro emocional. O cérebro racional está aqui. Quando eu faço teologia, essa parte eu estou ativando. Né? Agora, quando eu sinto poderosamente o amor de Deus, é essa parte. Agora, é o mesmo cérebro. Então, a gente pode e deve integrar, né, um amor poderoso de Deus pela ação do Espírito com a inteligência da fé. Esse é um pouco o nosso ideal cristão, né, eu acho, para o século XXI, que a gente conhece melhor isso. Agora, essa parte de baixo é muito complicada. O autor que mais estudou isso é um livro de 600 páginas, se chama Paul Ledoux. É um neurologista, pesquisador americano. Ele, vendo as funções dessa parte do cérebro, que ele chama de tronco, né, o tronco, ele diz o seguinte, que o nome mais indicado para essa parte é cérebro reptiliano, porque os répteis têm, o jacaré tem essa parte. Ele não tem a parte cerebral. Então, nós temos essa parte. Certas reações nossas são reptilianas. Agora, normalmente, uma pessoa equilibrada, as funções cerebrais superiores dominam as funções reptilianas. A questão da sexualidade, por exemplo, ela está tanto no sistema límbico como aqui. Mas toda a ativação da sexualidade, devido à
a importância das imagens na cultura moderna vem pelo olho. Esse fim de semana, cerca de 100 milhões de brasileiros vão assistir o BBB. Não só, eles vão pagar para dar voto lá, né? É o festival do besterol mesmo, né? Mas aqui no brasileiro assiste e ficam fascinados, né? Cria quase que uma patologia coletiva, né? O indivíduo deixa tudo para ficar vendo aquilo até tardas horas da noite para votar, para saber qual daqueles lá, qual é a base disso? É o cérebro, né? E isso entra aqui. Tudo, por isso é que na banca aqui vocês vão achar pelo menos umas 100 revistas, que quando eu era adolescente a gente chamava revista de sacanagem. Hoje são revistas de nudez. Né? Hoje se acha em qualquer lugar, na internet. Né? É muito interessante como o olho passa a ter importância, né? A visão. E a gente vê aqui. Mas isso chega a esse cérebro e agressividade, sexualidade, atração, repulsão, depende dos dois sistemas. Agora, ao mesmo tempo, aqui, ao longo da coluna vertebral, né, estes centros, 16 centros, eles são muito importantes porque eles mexem com o nosso sistema fisiológico. Por exemplo, quando um rapaz gosta de uma moça e a vê e ela olha para ele, o coração dele começa a bater. Né? A hora que a gente vai fazer o primeiro sermão, assim, né? A gente sente um frio na barriga, dá dysenteria. Né? Por quê? Porque as glândulas de secreção interna segregam certas substâncias químicas que movimentam o coração, o pulmão, os intestinos e todo o aparato genital. Não sei se vocês sabem, mas as pesquisas da doutora Abdo, lá do Hospital das Clínicas, sobre sexualidade, com 7 mil homens de São Paulo, mostram que 32% têm dificuldade de ereção. Onde é que está o problema? Está aqui, ó. Mas a repercussão é no pênis que não entra. E as mulheres, o nível de mulheres que têm dificuldade de vivenciar o orgasmo é maior ainda. Isso em estudos recentes, né? Aqui em São Paulo. Então a gente vê que é um todo. Né? Aí a gente se pergunta, bom, e onde é que ficam o fígado e os rins? Né? Bom, em cima dos rins nós temos uma glândula muito importante, que também é uma glândula de secreção interna, né? E ela fabrica tiroxina, a adrenalina. Esses adolescentes que ficam aqui, né? Se você for conversar com eles, o auge do elogio, cara, adrenalina pura. Né? E eles começam a tomar adrenalina nas pílulazinhas para sentir a emoção lá no alto. Aí entra a droga, né? Que é a maior indústria hoje da América Latina, né? Só a indústria automobilística e a Petrobras é que é maior, né? É a droga, né? Ganha-se muito dinheiro com droga, né? Porque está faltando uma integração nesse nível aqui. Agora, nós podemos reduzir a espiritualidade a isso, qualquer espiritualidade, sobretudo a nossa, não. Mas essa base existe e influi. Esse é que é o problema que tem que ter, né? Agora, eu relacionar esses conhecimentos das neurociências, que são muitas, né? Psiquiatria, as psicoterapias todas, as neuropsicologias, que hoje são muitas, são especializações, mas a parte médica, eu conheço menos. Aí a gente, ao ver esse conjunto todo, a gente percebe que, na realidade, né, o ser humano, Salmo 8, né, ele é uma coisa maravilhosa. Né? Está um pouco abaixo dos anjos. Né? Mas ele é corpo. Ele é corpo.